Em Plaza Montebello, o coração iluminado de uma cidade que nunca dormia. O silêncio quebrava apenas pelo som distante de passos apressados, e de repente, por um rugido ensurdecedor. Não era um trovão, não era um trem, era o motor de uma Ferrari F8, tributo vermelha, recém-polida, cuspindo fogo pelo escapamento e refletindo cada lâmpada da praça como se fosse um diamante sobre rodas. Ao volante estava Ricardo Santoro, um jovem milionário de apenas 32 anos. Herdeiro de uma rede de hotéis, ele não passava despercebido em lugar nenhum. Usava uma camisa de linho italiana branca, aberta nos 2 primeiros botões, revelando uma corrente de ouro que brilhava sob a luz amarela dos postes. No pulso esquerdo, um Rolex Submariner marcava a hora com precisão suíça. Quando desceu do carro, Ricardo caminhou como quem sabia que estava sendo observado. E estava. Em poucos segundos, cerca de 20 pessoas já cercavam a Ferrari, atraídas pelo barulho do motor e pelo brilho da pintura. Turistas tiravam fotos, jovens riam entre si e até vendedores ambulantes interrompiam suas conversas para olhar. Ricardo gostava disso. Cada passo era um espetáculo ensaiado. Ele passou a mão lentamente sobre o capô do carro, como se estivesse acariciando uma obra de arte. Depois, girou a chave dourada entre os dedos, deixando que o reflexo cintilasse nos olhos dos curiosos. "Senhoras e senhores", disse em voz alta, com um sorriso que misturava charme e provocação. "Aposto que nunca viram algo assim de perto, não é?" Alguns riram, outros assentiram. Todos sabiam. Ele adorava ser o centro das atenções. Ali, no coração da Plaza Montebello, Ricardo não estava apenas mostrando uma Ferrari, estava mostrando poder. Ricardo Santoro observava a multidão que se formava ao redor da sua Ferrari. Eram turistas, vendedores de rua, jovens curiosos e até casais que voltavam de um jantar tarde da noite. Todos atraídos pelo brilho vermelho do carro e pelo espetáculo que aquele milionário parecia adorar encenar. Mas, para ele, só mostrar não era suficiente. Ricardo precisava provocar, precisava se sentir acima de todos. Olhou ao redor, girando a chave dourada entre os dedos, como quem brinca com o destino, e seus olhos pararam em uma figura quase invisível para os outros, um velho sentado na beira da calçada. O homem usava um casaco gasto, com o tecido rasgado nos ombros. Ao lado dele, um saco de pano encardido servia de travesseiro. Ninguém da multidão dava atenção a ele, exceto Ricardo. E foi justamente essa diferença, esse contraste gritante, que acendeu a ideia na mente arrogante do milionário. Ele ergueu a voz para que todos pudessem ouvir. "Vocês querem ver uma cena inesquecível? Então prestem atenção." O público silenciou por instinto. Até o barulho distante dos carros pareceu sumir. Ricardo apontou a chave na direção do velho, que mal levantava a cabeça. "Ei, senhor, que tal um jogo? Uma aposta rápida?" disse com um sorriso debochado. "Se o senhor conseguir ligar a minha Ferrari, ela é sua." O burburinho explodiu de imediato. Risadas, exclamações, comentários atravessaram o ar. Alguns gargalhavam alto, outros balançavam a cabeça como se aquilo fosse a loucura mais absurda já dita naquela praça. Um rapaz de boné gritou no meio da confusão: "Esse cara enlouqueceu! Olha só pro velho, mal consegue se levantar." Uma mulher, segurando o celular para gravar, riu alto. "Ferrari? Esse homem não deve nem saber dirigir um Fusca." Ricardo abriu os braços, saboreando cada segundo da atenção que recebia. Para ele, aquilo era um espetáculo, e quanto mais risadas surgiam, mais alimentado ficava o seu ego. O silêncio que tomou a Plaza Montebello durou apenas alguns segundos, mas parecia uma eternidade. Todos os olhares estavam agora divididos. De um lado, Ricardo Santoro, o milionário arrogante, de terno alinhado e chave dourada brilhando entre os dedos. Do outro, Antônio Delgado, um velho de roupas surradas, sentado na beira da calçada, com um saco de pano encardido como única companhia. Ricardo avançou alguns passos,
com aquele sorriso de quem está prestes a esmagar uma formiga, e ergueu a chave ainda mais alto. Vamos lá, senhor. Que tal mostrar para essa plateia o que consegue fazer? Aposto minha Ferrari F8 Tributo, avaliada em mais de 3 milhões de reais, contra a sua experiência de vida. As gargalhadas explodiram como fogos de artifício. Um grupo de jovens que bebia refrigerante em latinha começou a gritar. Isso é loucura! Esse velho não sabe nem abrir a porta desse carro. Uma mulher de vestido azul, que filmava tudo pelo celular, comentou em voz alta. Gente, isso vai viralizar. Ninguém vai acreditar quando eu postar. Ricardo aproveitou o clima, deu alguns passos em círculo como um apresentador de circo, e então, em um gesto teatral, jogou a chave no ar e a pegou de volta. Está com medo, senhor? Eu entendo. Esse carro tem mais tecnologia do que a sua vida inteira já viu. Sabe o que vai acontecer se tentar? Vai falhar. E todos aqui vão rir ainda mais de você. As palavras cortaram o ar, como lâminas. Antônio, o velho, finalmente levantou os olhos. Eles eram fundos, cansados, mas havia ali uma centelha que ninguém percebeu no início. Ele não disse nada, apenas encarou Ricardo por alguns segundos, o suficiente para que uma parte da multidão se calasse, intrigada. Era como se algo invisível tivesse mudado. Por trás das roupas rasgadas e da barba por fazer, havia um olhar de quem já tinha enfrentado desafios muito maiores do que um carro luxuoso. O burburinho na Plaza Montebello aumentava a cada segundo. Todos estavam ali para ver o espetáculo de Ricardo Santoro, e ele sabia como segurar a atenção. Com a chave dourada girando entre os dedos, o milionário deu um passo adiante, apontou para o velho e, com a voz projetada para ecoar pela praça, fez o anúncio que mudaria aquela noite. Escutem bem todos vocês, disse com um tom teatral. Estou apostando a minha Ferrari F8 Tributo, avaliada em 3 milhões e meio de reais, contra a capacidade desse senhor aqui. Ele fez uma pausa dramática, deixando o suspense pairar no ar. O som dos celulares gravando era quase palpável, e até os vendedores ambulantes, que antes gritavam ofertas de pipoca e refrigerante, ficaram em silêncio para assistir. Ricardo então ergueu as chaves, girou-as no ar e as deixou brilhar sob a luz amarelada do poste. Se ele conseguir ligar o carro, a Ferrari é dele, toda dele, sem truques, sem desculpas. A reação foi imediata. Gritos, gargalhadas, assobios e até aplausos surgiram da multidão. Alguns jovens começaram a incentivar o velho, enquanto outros zombavam, já imaginando a cena do fracasso. Vai lá, vovô, mostra o que sabe, gritou um rapaz de boné, segurando uma lata de energético. Esse carro tem mais botões que a televisão da minha casa, zombou outro, arrancando risadas ao redor. Ricardo, com o sorriso mais largo que já tinha dado naquela noite, completou. Mas, se falhar, e todos sabemos que vai falhar, a única coisa que você vai ganhar é o riso de toda essa praça. Os olhos do velho, Antônio Delgado, brilharam discretamente. Ele não se levantou de imediato. Apenas apoiou as mãos no joelho, respirou fundo e encarou a multidão. O contraste era chocante. De um lado, a arrogância iluminada pelo luxo, do outro, a dignidade silenciosa de quem parecia carregar uma história que ninguém ali conhecia. Assim que as palavras de Ricardo ecoaram pela Plaza Montebello, a multidão explodiu em barulho. Risadas, assobios e comentários atravessaram o ar, como se todos tivessem sido convidados para o mesmo espetáculo cruel. Um grupo de adolescentes, sentados na mureta próxima à fonte central, bateu palmas e riu como se tivesse acabado de ver a melhor piada da noite. Esse velhote não aguenta nem segurar essa chave. Imagina ligar uma Ferrari, zombou Lucas Ferraz, um dos rapazes, enquanto filmava com o celular na horizontal para garantir que não perderia nenhum detalhe. Mais adiante, uma senhora de vestido floral, chamada Dona Carmen, balançava a cabeça em desaprovação, mas ainda assim não tirava os olhos da cena.
Isso vai dar ruim, mas eu quero ver no que dá, murmurou para o marido, que já segurava o celular como todos os outros. Até os ambulantes entraram no jogo. Zé do Amendoim, conhecido vendedor da praça, levantou seu saco de papel cheio de castanhas e gritou: "Se o velhote conseguir, eu dou amendoim de graça para todo mundo." A multidão explodiu em gargalhadas, mas no meio das risadas também havia expectativa. Era como assistir a uma cena de filme prestes a chegar ao clímax. Alguns gritavam para Ricardo pedindo que entregasse logo a chave. Outros, mais curiosos, incentivavam o velho Antônio a aceitar. "Vai, tio! O máximo que pode acontecer é não dar certo", disse um rapaz de mochila, rindo alto. "Tenta aí, vovô! Mostra para esse playboy que você não tem medo", provocou uma jovem de cabelo cacheado, segurando firme a câmera do celular. O clima de zombaria e ansiedade se misturava no ar. Era como se a praça inteira tivesse virado uma arena e os dois personagens, Ricardo, o milionário arrogante, e Antônio, o velho desconhecido, fossem gladiadores prestes a lutar. E enquanto todos riam, debochavam e gravavam, uma pergunta pairava no ar, cada vez mais forte: e se o improvável realmente acontecesse? As gargalhadas ecoavam pela Plaza Montebello como ondas. Uns gritavam piadas, outros registravam tudo em seus celulares, esperando postar nos stories e ganhar curtidas rápidas. Ricardo Santoro, o milionário, aproveitava cada segundo, girava a chave dourada entre os dedos, jogava olhares de desprezo e se alimentava da vaidade de ser o centro das atenções. Mas, em meio ao barulho, uma cena inesperada começou a se desenhar. Antônio Delgado, o velho de roupas rasgadas, moveu-se lentamente. Com um esforço quase solene, apoiou uma das mãos no chão de pedras da praça e se levantou. Foi nesse instante que tudo mudou. As risadas começaram a minguar, como se fossem engolidas pelo próprio silêncio. As pessoas mais próximas recuaram meio passo, surpresas com a postura firme do velho. Ele não se curvou, não mostrou fraqueza. Ao contrário, seus olhos, fundos e marcados pelo tempo, refletiam uma confiança que ninguém esperava ver. Lucas Ferraz, o adolescente que antes zombava, baixou um pouco o celular, quase sem perceber. Dona Carmen, a senhora de vestido floral, levou a mão à boca como quem pressente algo grandioso. Até Zé do Amendoim, o vendedor falastrão, ficou quieto, segurando o saco de castanhas sem coragem de completar a piada. Antônio não disse uma palavra. Apenas olhou em volta, varrendo a multidão com o olhar. Era como se cada pessoa na praça tivesse sido chamada para prestar atenção. O contraste era hipnótico. O milionário brilhava com ouro e arrogância, mas o velho exibia apenas dignidade crua, marcada por cicatrizes invisíveis. O silêncio se tornou tão denso que até o som dos carros ao longe pareceu desaparecer. O único barulho era o leve tilintar das chaves de Ricardo, ainda girando entre os dedos. Primeiro o embate. O silêncio da Plaza Montebello ainda pairava pesado quando Ricardo Santoro quebrou a tensão com uma gargalhada seca. Ele deu 2 passos à frente, o som dos sapatos italianos ecoando nas pedras da praça, e estendeu a mão em direção ao velho Antônio Delgado. "Então é isso? Vai mesmo tentar?" perguntou com ironia. "Pois venha, tome a chave se tiver coragem." Ricardo girou o chaveiro dourado mais uma vez e, em um gesto teatral, jogou-o para o alto. A plateia prendeu a respiração, esperando que o velho não conseguisse segurar. Mas Antônio, com reflexos que ninguém imaginava para alguém da sua idade, esticou a mão e agarrou a chave com firmeza. Foi nesse instante que o primeiro choque atravessou a multidão. Não havia tremor, não havia hesitação. O velho segurava a chave como quem acabava de reivindicar algo que sempre fora seu. Lucas Ferraz, o jovem que zombava minutos antes, arregalou os olhos. Ah, caramba! Ele pegou como se fosse acostumado a isso. Ricardo
tentando manter o controle da situação, riu novamente. Mas dessa vez o riso saiu nervoso, mais curto, quase forçado. Ele não esperava que o velho aceitasse, muito menos que o fizesse com tamanha segurança. Muito bem, senhor, mas saiba que, quando falhar, todos aqui vão lembrar da sua cara para sempre. Provocou, tentando retomar o domínio do espetáculo. Antônio não respondeu, apenas deu um passo à frente e mais um até ficar lado a lado com o milionário. Sua presença simples contrastava com o brilho do terno de Ricardo. Era o embate visual perfeito. Riqueza contra pobreza, arrogância contra a serenidade. A multidão, que antes ria alto, agora murmurava em expectativa. Celulares se ergueram novamente, captando cada segundo. Cada olhar estava fixo naquela cena improvável. E, enquanto Antônio fechava a mão sobre a chave e caminhava na direção da Ferrari, uma dúvida cortava o ar, como uma lâmina invisível. Com a chave dourada firme em mãos, Antônio Delgado iniciou sua caminhada em direção à Ferrari, estacionada no centro da Plaza Montebello. Seus passos eram lentos, mas carregados de firmeza, como se cada um deles tivesse peso de história. O murmúrio da multidão acompanhava o movimento. Era o som da curiosidade misturada ao escárnio. As luzes da praça refletiam no carro como em um espelho, destacando cada curva da F8 Tributo vermelha. O capô reluzia como uma joia exposta sob vitrines, e o contraste não poderia ser mais brutal. Um carro avaliado em milhões contra um homem vestido com um casaco puído, com os cotovelos rasgados e a gola desfiada. Zé do Amendoim, o vendedor, que ainda segurava o saco de castanhas, comentou baixinho para quem estava ao lado. Olha só, ele anda como se já tivesse feito isso antes. Ricardo Santoro, do outro lado, observava cada movimento do velho. A confiança dele começava a arranhar o ego do milionário. Então ergueu a voz, tentando recuperar o controle. Senhoras e senhores, preparem-se para ver o maior fracasso da noite, disse rindo alto, como um apresentador de circo. Antônio ignorou. Passo após passo, chegou perto da Ferrari e parou diante dela. Por um instante, não moveu um músculo. Apenas levantou a mão e passou os dedos enrugados pela pintura vermelha, quase como se cumprimentasse um velho amigo. Um silêncio pesado tomou conta da praça mais uma vez. Os celulares continuavam erguidos, captando cada detalhe, cada expressão. Até os risos começaram a diminuir. Antônio inclinou-se levemente e, em voz baixa, mas audível o suficiente para os que estavam mais perto, murmurou: Conheço esse motor melhor do que conheço a palma da minha mão. O choque foi imediato. Alguns se entreolharam, confusos. Outros franziram a testa, como se tentassem entender o que aquelas palavras significavam. E foi nesse instante que a tensão se transformou em expectativa. Será que aquele velho sabia de algo que ninguém ali imaginava? O ar na Plaza Montebello parecia mais denso, como se todos respirassem ao mesmo tempo e ninguém quisesse perder um único detalhe. Antônio Delgado estava parado diante da Ferrari, os dedos ainda deslizando suavemente pela pintura vermelha. O contraste era quase poético. Mãos calejadas, marcadas pelo tempo, tocando uma máquina milionária que parecia intocável. Ricardo Santoro, percebendo que a atenção estava começando a escapar de suas mãos, deu alguns passos à frente. Sua voz ecoou pela praça, carregada de sarcasmo. Olhem só, senhoras e senhores, ele acha que acariciando o carro vai fazê-lo ligar sozinho. As risadas voltaram, mas dessa vez não tão fortes quanto antes. O silêncio da cena anterior havia deixado uma marca. Alguns já não riam com tanta convicção. Estavam intrigados demais. Do fundo da multidão, Marcos Vieira, um taxista que passava pelo local, gritou: Anda logo, vovô! Mostra se sabe mesmo ou vai desistir. Outros começaram a filmar de ângulos diferentes, como se aquele momento fosse histórico. O brilho das telas iluminava a praça quase tanto quanto os postes. Era como se todos quisessem ser testemunhas do que estava prestes a acontecer.
Antônio, firme, inseriu a chave no contato. Só esse gesto arrancou um coro de exclamações. Ele vai mesmo tentar! Meu Deus, filma, filma, filma! Ricardo cruzou os braços e arqueou a sobrancelha, tentando parecer confiante. Mas a rigidez em seu maxilar denunciava o contrário, ele estava inquieto. Vamos lá, velho. Gira essa chave e mostre ao mundo o que já sabemos, que você não passa de uma piada. Mas Antônio não girou a chave de imediato. Fechou os olhos por um instante, respirou fundo e apoiou as duas mãos no volante como se estivesse se reconectando a algo do passado. A multidão mergulhou no suspense, a praça inteira se transformou em um palco. E foi nesse instante, no fio entre o fracasso e o impossível, que todos pensaram a mesma coisa. O que aconteceria se, contra todas as expectativas, o motor realmente rugisse? O silêncio na Plaza Montebello era quase sagrado. Cada olhar estava cravado em Antônio Delgado, que permanecia sentado dentro da Ferrari, as mãos firmes no volante. O velho não tinha pressa. Enquanto todos esperavam pelo giro da chave, ele parecia saborear aquele instante como se fosse único. Ricardo Santoro, do lado de fora, já começava a se impacientar. Batia a sola do sapato italiano contra o chão de pedras, tentando disfarçar o nervosismo com uma falsa expressão de confiança. De repente, Antônio abriu um leve sorriso. Seus dedos enrugados deslizaram pelo painel como se percorressem um mapa familiar. Ele tocou um botão específico, ajustou o banco de forma precisa e verificou algo sob o câmbio. A multidão, confusa, murmurava em uníssono. "O que ele está fazendo?" cochichou Dona Carmen, segurando firme o braço do marido. "Ele conhece esse carro. Isso não é chute", comentou baixinho Lucas Ferraz, o adolescente que antes zombava e agora filmava em silêncio absoluto. Foi então que o velho, com a voz rouca, mas firme, quebrou a tensão. "Esse modelo, 3.9 V8, 720 cavalos de potência. Sei onde cada parafuso está, sei até o defeito que esse carro carrega de fábrica." O choque atravessou a multidão como um raio. Pessoas se entreolharam, tentando entender. Alguns riram, achando que era apenas um blefe. Outros, mais atentos, sentiram a espinha arrepiar. Havia verdade naquela voz. Antônio se inclinou um pouco mais para a frente e murmurou algo que só quem estava próximo conseguiu ouvir. "Eu ajudei a projetar esse motor quando trabalhava em Maranello." Um silêncio mais profundo tomou conta da praça. Não era mais apenas um velho qualquer diante de uma Ferrari milionária. Era alguém que parecia ter uma ligação íntima, quase secreta com aquela máquina. Ricardo engoliu em seco, tentando rir, mas a gargalhada saiu forçada. Seu olhar já não era de pura arrogância, mas de dúvida. E a multidão, agora completamente hipnotizada, segurava a respiração, esperando pelo próximo movimento. Porque naquele momento, uma pergunta queimava na mente de todos. Será que aquele homem, sem nada, estava prestes a revelar que sabia mais do carro do que o próprio dono? O coração da Plaza Montebello parecia pulsar junto com os olhos atentos da multidão. Todos estavam imóveis, como se o menor movimento pudesse atrapalhar o desfecho. Antônio Delgado, sentado no banco da Ferrari, ajeitou-se com calma. Primeiro, regulou o espelho retrovisor, depois passou a mão pelo painel, como quem acaricia um velho companheiro de guerra. Do lado de fora, Ricardo Santoro cruzava os braços, tentando manter o sorriso arrogante, mas seu pé batia no chão sem parar, denunciando a ansiedade que já não conseguia esconder. Antônio segurou a chave com firmeza. Respirou fundo, o ar frio da madrugada entrando nos pulmões. Por um instante, fechou os olhos. Era como se estivesse voltando a outro tempo, talvez a uma oficina distante em Maranello, na Itália, onde engenheiros moldavam máquinas que se tornariam sonhos sobre rodas. A multidão prendeu a respiração quando ele colocou a chave no contato. O clique metálico ecoou alto, quase solene.
Agora vai! Murmurou um rapaz de mochila, com os olhos arregalados. Se ligar, eu juro que nunca mais duvido de ninguém, disse Dona Carmen, segurando a mão do marido com força. Ricardo, tentando quebrar a tensão, gritou: Vai, gira logo, ou está com medo de destruir a minha obra-prima? Antônio não respondeu. Girou a chave devagar, até a posição que preparava o sistema elétrico. As luzes do painel acenderam, iluminando o interior do carro com reflexos vermelhos e dourados. A praça inteira pareceu explodir em murmúrios, e então, num movimento rápido e preciso, o velho girou a chave por completo. O motor rugiu. Não foi um simples barulho. Foi um trovão metálico que sacudiu o coração de todos. O som grave e poderoso do V8 biturbo ecoou pela Plaza Montebello, como um rugido de fera libertada da jaula. Alguns gritaram, outros se calaram, em choque absoluto. O brilho das lanternas refletia nos rostos atônitos da multidão e os celulares tremiam nas mãos de quem gravava. Ricardo deu um passo para trás, os olhos arregalados, a boca entreaberta. O milionário que, até segundos atrás, parecia invencível, agora estava mudo diante do impossível. E no meio daquele espetáculo, Antônio apenas encostou a cabeça no banco, respirou fundo e abriu um sorriso sereno, como quem sabia que esse momento já estava escrito. O rugido do motor cortou a madrugada como um trovão. Não foi apenas o som de um carro sendo ligado, foi uma explosão metálica, poderosa, que fez até os pombos da Plaza Montebello levantarem voo em desespero. O V8 biturbo da Ferrari F8. Tributo cantava com fúria, cada giro ecoando nas paredes dos prédios ao redor, como se a praça inteira vibrasse junto. A multidão perdeu o controle. Meu Deus, ele conseguiu! Gritou Lucas Ferraz, o adolescente que filmava cada segundo, quase deixando o celular cair de tanta emoção. Eu não estou acreditando nisso, murmurou Dona Carmen, apertando o braço do marido com tanta força que os dedos ficaram brancos. Isso aqui vai parar na internet em minutos, gritou outro jovem, já tentando fazer uma transmissão ao vivo. O barulho era ensurdecedor, mas a energia era hipnótica. Pessoas pulavam, outras colocavam as mãos na cabeça em choque e até Zé do Amendoim, que sempre tinha uma piada pronta, estava de boca aberta, sem conseguir falar uma palavra. Dentro do carro, Antônio Delgado não demonstrava surpresa. Seus olhos permaneciam fixos no painel iluminado, e o sorriso tranquilo em seu rosto era a prova de que aquilo não era sorte, era domínio. Era experiência. Do lado de fora, o cenário era outro. Ricardo Santoro havia empalidecido. Deu 2 passos para trás, a mão no queixo, incapaz de acreditar no que via. O milionário que, minutos antes, parecia controlar a praça inteira, agora era apenas mais um espectador atônito, e o contraste estava ali, claro como nunca. O homem que tinha tudo parecia vazio, enquanto o que não tinha nada comandava a máquina mais desejada do mundo. A explosão inesperada não foi só do motor, foi na vaidade de Ricardo, foi no orgulho da multidão que riu do velho e agora engolia cada palavra de zombaria. O rugido do motor ainda ecoava pela Plaza Montebello, mas agora o som que realmente dominava a noite era outro, os gritos e aplausos da multidão. Pessoas pulavam, batiam palmas, abraçavam desconhecidos como se tivessem acabado de assistir a uma final de campeonato. No meio de toda aquela celebração improvisada, o contraste mais forte estava diante de todos. Ricardo Santoro, o milionário que provocara o espetáculo, permanecia imóvel, pálido, com a boca entreaberta. Não é possível, murmurava ele quase sem voz, enquanto olhava para a Ferrari funcionando perfeitamente nas mãos do velho. Os celulares captavam cada detalhe de sua expressão. O suor escorrendo pela testa, o olhar perdido, o sorriso arrogante que havia desaparecido por completo. Era a imagem de um homem despido do poder que acreditava possuir.
A multidão, que antes ria de Antônio, agora ria de Ricardo. "Olha a cara dele, nem acredita!" gritou Lucas Ferraz, rindo enquanto filmava em close. "Esse playboy perdeu na frente de todo mundo!" completou Zé do Amendoim, finalmente encontrando forças para soltar uma de suas frases. A humilhação era pública, gravada em dezenas de celulares, eternizada em risos e comentários. O milionário, acostumado a ser aplaudido por exibir sua riqueza, agora era ridicularizado por ter sido derrotado pelo homem que ele acreditava ser o mais frágil da praça. Dentro do carro, Antônio Delgado desligou o motor com calma. Abriu a porta, saiu devagar e ficou diante de Ricardo. Não havia arrogância em seus gestos, apenas serenidade. Ele estendeu a chave de volta e com uma voz firme disse: "Não é o que você tem, é o que você sabe. O carro não faz o homem faz o carro." Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer riso. Ricardo baixou a cabeça, incapaz de encarar o velho. Pela primeira vez naquela noite, ele não era o centro das atenções. Era o exemplo do que acontece quando a soberba encontra a realidade. E a multidão, que antes só buscava diversão, agora tinha presenciado algo maior. A lição inesperada de que o verdadeiro valor não se mede pelo que está na sua garagem, mas pelo que está dentro de você. O silêncio que se seguiu à humilhação de Ricardo Santoro parecia mais alto do que qualquer aplauso. A multidão, ainda em êxtase pelo feito do velho, esperava por algo mais. Todos tinham a mesma dúvida queimando por dentro. Como um homem com roupas rasgadas, que parecia não ter nada, conseguiu dominar uma Ferrari milionária com tanta naturalidade? Antônio Delgado ajeitou o casaco surrado nos ombros e respirou fundo. Seus olhos, cansados mas firmes, encararam a multidão antes de se fixarem em Ricardo, que ainda estava de cabeça baixa. Então, com voz rouca e pausada, ele começou a falar. "Vocês acham que isso foi sorte? Não foi." Ele ergueu a chave no ar, deixando que a luz amarelada do poste refletisse no metal dourado. "Eu conheço cada detalhe desse carro porque, anos atrás, eu ajudei a construir motores como esse." Um burburinho percorreu a praça como uma onda. As pessoas se entreolhavam, incrédulas. Alguns riam nervosamente, achando que fosse apenas mais uma história inventada. Mas os olhos de Antônio tinham algo que nenhuma mentira poderia carregar: a verdade de quem viveu. Trabalhei em Maranello, na Itália, na fábrica da Ferrari. Passei noites inteiras ajustando pistões, calibrando sistemas, ouvindo cada rugido desses motores como quem ouve uma sinfonia. Este modelo aqui, ele tocou no capô da F8 com carinho, quase reverência. "Tem uma falha no sistema elétrico, algo que só quem esteve lá dentro saberia. Por isso, eu sabia exatamente o que fazer." A multidão explodiu em murmúrios. Dona Carmen, emocionada, levou a mão ao peito. Então ele não era apenas um velho qualquer. Ricardo, atônito, ergueu os olhos pela primeira vez. Sua expressão era de completo espanto. Você trabalhou na Ferrari?" perguntou com a voz embargada. Antônio sorriu de canto, sem arrogância, mas com a firmeza de quem carrega décadas de experiência. "Trabalhei, dei a vida para criar máquinas como essa, mas a vida não me poupou. Perdi tudo. Família, dinheiro, casa. Só não perdi aquilo que ninguém pode me tirar: o conhecimento." A praça mergulhou em silêncio mais uma vez. O contraste era esmagador. O milionário, que tinha tudo, estava mudo diante de um homem que não tinha nada, mas que guardava dentro de si a riqueza que ninguém podia comprar. E foi nesse instante que a verdadeira lição da noite se revelou para todos os presentes. Nem sempre o maior poder está no que você possui, mas no que você viveu e aprendeu. A Plaza Montebello estava mergulhada em um silêncio reverente. Os aplausos e gritos que ecoaram minutos antes haviam dado lugar a um clima diferente. Não era mais apenas entretenimento, era respeito.
O público, que no início zombava do velho, agora o olhava como se diante de uma lenda viva. Ricardo Santoro, ainda imóvel, parecia encolher diante da própria sombra. O milionário de roupas caras e sorriso arrogante agora não passava de um homem exposto, despido da vaidade. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O orgulho pesava mais do que qualquer relógio de ouro em seu pulso. Foi então que Antônio Delgado, o velho que até pouco tempo era invisível na calçada, ergueu a chave da Ferrari mais uma vez. Mas, em vez de guardá-la, estendeu a mão para Ricardo. "Pode ficar com o seu carro", disse com a serenidade de quem não precisava provar mais nada. "Eu já dirigi máquinas assim a vida inteira. Hoje o que me importa não é o carro, mas o que ele representa. Soberba, sem propósito." As palavras caíram como um martelo. A multidão permaneceu em silêncio absoluto, sentindo o peso de cada sílaba. Antônio então virou-se para o público, seus olhos cansados, mas firmes, brilhando sob a luz amarelada dos postes. "Lembrem-se disso, todos vocês. A vida pode tirar o dinheiro, pode tirar a casa, pode até arrancar as pessoas que amamos, mas nunca vai tirar aquilo que carregamos aqui dentro." Ele levou a mão ao peito. O conhecimento, a experiência e a dignidade são riquezas que nenhum milionário pode comprar. Um aplauso isolado ecoou. Foi Dona Carmen batendo palmas devagar, com lágrimas nos olhos. Logo, toda a praça a acompanhava. Gritos de aprovação, assobios, aplausos estrondosos transformaram o lugar em um teatro a céu aberto. Ricardo, incapaz de sustentar o olhar, pegou de volta a chave com as mãos trêmulas e baixou a cabeça. Pela primeira vez na vida, não se sentia dono de nada. Enquanto isso, Antônio recolheu o saco de pano que usava como travesseiro e caminhou calmamente para fora da praça. Não pediu nada, não exigiu nada. Apenas deixou para trás uma noite que jamais seria esquecida. E a lição ecoava como um sussurro coletivo entre todos os presentes. E também em cada espectador que assistisse essa história. O verdadeiro valor de um homem nunca está no que ele ostenta, mas no que ele carrega dentro de si.